O Brasil é um país vertical, assim como seus vizinhos sul-americanos, como a Argentina e o Chile. Então, grandes projetos que visam integrar os países de norte a sul são realizados pelo governo, como a BR-116, a maior rodovia do Brasil, que tem 4.660 quilômetros, ou a BR-101, BR-364, BR-163, ou, por fim, a 153 e a 158. Todas atravessando o país. Esse montante de rodovias ajudam na logística do Brasil e facilitam a movimentação pelo país, mas ainda assim é um transporte menos eficiente, sendo mais perigoso e caro que uma ferrovia. E como o Brasil produz muito gado, grãos e minério de ferro que são exportados para países como a China, Coreia do Sul, Japão, Estados Unidos e o continente europeu em geral, isso gera um problema logístico. Por exemplo, a soja produzida no centro-oeste do Brasil, que tem destino ao continente europeu, vai sair geralmente pelo Porto de Santos, de caminhão, onde ao embarcar em um navio de carga, vai chegar à Europa. Mas e se este mesmo navio saísse do porto de Itaqui, que fica no Nordeste, mas carregado com a soja que veio do centro-oeste e carregada por uma ferrovia muito mais eficiente e barata? Esse é um desafio que teria que atravessar Goiânia, Tocantins e o Maranhão, e hoje é bem demorado e caro se essa rota for realizada por caminhões. Então, visando resolver parte dos problemas logísticos do Brasil e finalmente conectar o país de norte a sul, existe um projeto que está parcialmente finalizado e poderá ser concluído no futuro, chamado de Ferrovia Norte-Sul, que conectará 9 estados brasileiros diretamente por uma única ferrovia e vai transformar o Brasil. E para entendermos isto, temos que olhar tudo mais a fundo. A história das ferrovias no Brasil começa por volta de 1852, quando a primeira concessão de ferrovia acontece no país. Já em 1854, surge a primeira grande ferrovia, com a inauguração por Dom Pedro II da Estrada de Ferro de Petrópolis, ligando Porto Mauá a Fragoso, no Rio de Janeiro, com 14 quilômetros de extensão. Mas a chegada da Via Petrópolis ocorreu somente em 1886. E depois dessa ferrovia, o Brasil realmente começou a investir nesse sentido. Tanto que em 1858, uma ferrovia ligando Recife até o Rio São Francisco foi criada. E essa foi a primeira ferrovia do Nordeste. O Sudeste foi o foco nos próximos anos, dado que o Rio de Janeiro foi o primeiro estado a ter uma ferrovia de mais de 50 quilômetros. Ao longo das décadas, outras concessões foram cedidas, e a Ferrovia Oeste de Minas alcançou em 1894 um percurso total de 684 quilômetros, e foi considerada a primeira ferrovia brasileira de pequeno porte. Já em 1912, um grande marco foi realizado, criando uma ferrovia na Amazônia, a chamada Madeira Mamoré, que permitia a distribuição de látex. No geral, o Brasil tinha uma vasta malha ferroviária e se destacou no começo do século XX. Mas as ferrovias começaram a decair quando o principal produto exportado pelo Brasil, que era o café, entrou em decadência e representava pelo menos 50% das exportações por ferrovias. Além disso, com a chegada da crise de 1929, os Estados Unidos, que eram os principais compradores de café brasileiro, diminuíram as suas importações, o que acabou diminuindo a demanda e gerando prejuízo às empresas. Além disso, durante o governo de Juscelino Kubitschek, as ferrovias foram deixadas de lado e as rodovias ganharam cada vez mais força, até por serem muito mais baratas para serem construídas. E com a chegada do regime militar, as ferrovias também foram deixadas de lado, com grandes pontes como a Rio-Niterói e a rodovia Transamazônica sendo parcialmente construídas. Mas nem tudo foi perdido, porque a partir de 1987 começou a surgir a ideia de criar uma ferrovia que conectasse o Brasil por inteiro. Essa ideia começou a ganhar mais tração quando o Brasil começou a se destacar como o maior produtor agropecuário do mundo e um dos maiores produtores de minério de ferro. E para você ter uma ideia dos tempos atuais, em 2022, 74% da soja produzida no Mato Grosso foi diretamente para a China. E entre 2021 e 2022, a China acabou aumentando em quase 60% as suas importações do Centro-Oeste. Então, visando exportar cada vez mais e sanar aquele problema logístico que mencionei no começo do vídeo,
o governo brasileiro está finalmente resolvendo isso, com a Ferrovia Norte-Sul. Essa ferrovia tem 13 trechos diferentes, nos quais iremos explicar cada um deles. Então vamos começar pelo norte. O primeiro trecho é de Barcarena, no Pará, até a Ceilândia, no Maranhão, com 493 quilômetros. O objetivo dessa rota é conectar o porto de Vila do Conde, que fica em Barcarena, com o restante do país. Mas por quê? Quais empresas estão em Barcarena? É isso que eu fui atrás de descobrir. E procurando muito, achei esse artigo. E olha quem aparece: as indústrias Albras e Alu Norte. Com uma breve pesquisa, você já entende que a Albras é a maior produtora de alumínio primário do Brasil. E adivinha, os países que mais importam alumínio do Brasil? São eles o Canadá, a Noruega, a Islândia, o Japão e os Estados Unidos. A Alu Norte é uma empresa que foi criada pelos governos do Brasil e Japão com a finalidade de facilitar a venda para o Japão. Só que hoje quem controla a Alu Norte não é o Brasil nem o Japão, e sim a Norsk Hydro, uma multinacional norueguesa de alumínio que tem uma das maiores operações de extração de alumínio no Pará. E com esta ferrovia já operando, as exportações de minério ficam muito mais fáceis. Além dessa rota, existe outra que conecta também o porto de Itaquí, no Maranhão. Então você tá vendo como não é só uma ferrovia, tem muito mais interesses por trás, e até interesses internacionais. Mas lembrando que ainda tem mais 12 rotas, e eu vou explicar cada uma delas. Saindo de Açailândia, a ferrovia se estende até Porto Franco, por 215 quilômetros de extensão. Essa parte foi finalizada em 1996, então já está concluída. Mas uma coisa que realmente me intrigou aqui foi a importância de ligar a Ceilândia, já que é uma cidade com pouco mais de 100 mil habitantes e, portanto, não é uma cidade tão grande. E com um pouco de pesquisa a gente já entende. A cidade de Açailândia é esta aqui. Ela é cortada pela BR-010, que se estende por 2.000 quilômetros, atravessando boa parte do Brasil. Mas o que eu foco aqui mesmo é esse pequeno ponto no mapa, que se a gente der um zoom, vemos o Distrito Industrial do Pequiá, onde 5 grandes indústrias siderúrgicas estão instaladas para a produção e exportação do ferro gusa. E de acordo com a prefeitura, além destas indústrias, a cidade também é uma distribuidora da Petrobras e o segundo maior entreposto da Vale, no Maranhão. Lembrando que a Vale é a maior produtora de minério de ferro do país. Então é claro o objetivo de construir uma ferrovia pelo Pará. Mas saindo dessa rota, a gente vai para a ligação ferroviária entre Porto Franco, no Maranhão, e Aguiarnópolis, no Tocantins. Esse é o menor trecho da lista. São apenas 42 quilômetros. E o mais interessante que eu descobri sobre a ligação de Porto Franco até Aguiarnópolis é que a zona industrial de Porto Franco surgiu logo após a construção da ferrovia. Essa zona fica entre as duas cidades. A ferrovia Norte-Sul passa pelo meio dessa zona industrial de Porto Franco. E aqui tem grandes indústrias como a Grex do Brasil, que basicamente tem negócios na área agropecuária, produzindo fertilizantes, sementes e por aí vai. A Cargill também está aqui, e compra e vende grãos para fabricantes de produtos alimentícios. Além delas, a Bunge Alimentos também está aqui. Isso nessa área esquerda. Já à direita tem a ADM do Brasil, que trabalha com processamento de soja. Por sua vez, a importância geográfica da cidade de Aguiarnópolis também foi decisiva para a localização da Ferrovia Norte-Sul. Isso porque, para conectar o Maranhão ao Tocantins e depois chegar até o Centro-Oeste, em algum momento, a ferrovia iria ter que cruzar o rio Tocantins, que corta o estado. E Aguiarnópolis tem um dos trechos mais estreitos desse rio, o que permitiu a construção de uma ponte menor. E foi exatamente isso que aconteceu. Foi construída uma ponte rodoviária e uma ponte ferroviária paralelamente, que finalmente nos leva para o nosso próximo trecho, entre Aguiarnópolis e Araguaína. Esse trecho tem 114 quilômetros e adentra ao interior do Tocantins, que tem 60% da sua economia baseada justamente na agropecuária, que é o maior objetivo da Ferrovia Norte-Sul. Na verdade, os próximos 3 trechos cruzam exclusivamente o estado do Tocantins. São eles o trecho de Araguaína, Colinas de Tocantins, que tem 153 quilômetros. Depois, o trecho que vai de Colinas do Tocantins até Guaraí, e tem 100 quilômetros. E por fim, desta cidade vai até Capital Palmas, e tem 150 quilômetros. E daqui, segue diretamente para o Goiás.
no nosso próximo trecho, que tem 456 quilômetros. E o mais interessante é que todos esses trechos de Tocantins já foram entregues. Mas se essa ferrovia já existe, como que os grãos são transportados da ferrovia para os portos? Para os grãos saírem das fazendas e chegarem até os portos e fábricas, eles têm que percorrer o seguinte caminho. O primeiro passo é, obviamente, caminhões saírem carregados de grãos das fazendas. Após isso, os caminhões vão até um terminal de grãos, onde a soja e o milho, por exemplo, ficam armazenados. Esse terminal, por sua vez, é ligado à ferrovia. Os grãos ficam armazenados em silos e quando o trem chega, os grãos são despejados nos vagões e carregados nos trens. Por fim, os trens vão para o destino final, nesse caso aqui, os portos. E para efeito prático, o Tocantins tem o terminal de grãos de Porto Nacional. Está a cerca de 26 quilômetros da capital Palmas e tem como objetivo exportar os grãos do Tocantins até o porto de Itaquí, no Maranhão. Mas agora, indo para o centro-oeste, as coisas ficam mais interessantes ainda. Porque no caminho para chegar a Goiás, tem a conexão com a ferrovia Oeste-Leste, em Figueirópolis. Essa outra ferrovia vai ter aproximadamente 1.527 quilômetros e conectará o Tocantins e a Bahia até o porto de Ilhéus, no litoral baiano. Pela ferrovia, será escoado minério de ferro produzido na região de Caetité, na Bahia, e a produção de grãos e de minério do oeste da Bahia pelo Porto Sul, que será construído em Ilhéus, além da produção de grãos do centro-oeste também poder ser exportada por aqui. Nosso próximo trecho fica completamente em Goiás, entre Uruaçu e Anápolis. Tem 280 quilômetros. Esse trecho, além de atravessar o estado de Goiás, que produz 10% da cana-de-açúcar brasileira, 10% da soja e 11% do milho, também está conectado a outra ferrovia, nesse caso a Ferrovia Centro-Atlântica, que integra o interior de São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Rio de Janeiro e o Espírito Santo. Agora, faltam 4 rotas e 5 estados. Então, vamos dar continuidade ao trecho Ouro Verde, Estrela do Oeste. Tem incríveis 684 quilômetros e também já está concluído. Na verdade, um pequeno trecho que faltava foi entregue em maio de 2023. Mas antes, em 2021, a Rumo, que opera essa rota, inaugurou o terminal de grãos de Rio Verde. Esse é o maior terminal logístico que a Rumo possui nessa rota. Tem capacidade para 11 milhões de toneladas de grãos por ano. E além de operar a ferrovia, também opera no sistema rodoviário. E aqui talvez seja a parte mais importante do projeto, porque existe a conexão com a Malha Paulista, que finalmente leva até o Porto de Santos. Eu não preciso falar quanto isso é importante, porque é o maior porto do Brasil e o maior porto da América Latina. E para você ter uma noção do tamanho, esse aqui é o Porto do Rio de Janeiro e o seu terminal de containers. Já este aqui ao lado é o terminal de containers de Santos. Grande, né? Pois é, mas esse é só um, porque tem mais. Um ao norte e o outro mais ao sul. Só que também tem os terminais de grãos do porto. E por aí vai. A maioria das ferrovias que eu mencionei até agora já estão concluídas, mas tem outra parte que ainda não está, que é o trecho entre Estrela do Oeste até Panorama em São Paulo. Teria 264 quilômetros. Mas, sinceramente, sobre esse trecho eu não encontrei muitas notícias, e parece que foi deixado de lado. E para concluir a ferrovia, teria uma das construções mais importantíssimas, que é a do trecho de Panorama até Chapecó, e de Chapecó até Rio Grande. Essa última cidade tem o 5º maior porto do Brasil, e de fato, se esse trecho for finalizado, o Brasil será finalmente conectado ao sul e ao norte, por uma única ferrovia. E para concluir, a ferrovia teria uma construção importantíssima, algo que nunca aconteceu antes da história. A Norte-Sul concluída seria algo fenomenal. Imagine que os produtos agropecuários que partem do Centro-Oeste vão poder exportar ao mesmo tempo pelo porto do Rio Grande do Sul, no Brasil, mas também pelos portos do Nordeste. Dessa forma, os custos de transporte com certeza irão diminuir, pois terão que alternar as rotas em busca de mais eficiência. Hoje a ferrovia já opera alguns trechos e alguns terminaram no mês que esse vídeo foi publicado, e vão começar as operações em pouco tempo. E essa foi a Ferrovia Norte-Sul, um dos maiores, se não o maior, projeto do Brasil.
Agora, eu quero falar com você que tem uma empresa ou produto próprio. Eu tenho que te explicar que ter um domínio na internet ou um CNPJ não é garantia da sua marca ser realmente sua. Eu vou dar um exemplo. Eu não tenho até hoje o domínio da minha marca na internet. Isso pertence, na verdade, a outra empresa. Só que enquanto eu estou finalizando o meu registro de marca e vou ter a minha marca garantida, essa empresa nem começou o registro de marca. Então, realmente, eu não tenho risco de perder a minha marca para essa outra empresa. Hoje, a única forma de defender a sua marca e proteger a sua empresa é realmente o registro no INPE, que é o órgão que regula as marcas no Brasil. Mas esse seria um processo burocrático, se não existisse a Tiger, que resolve o seu problema totalmente pelo WhatsApp. O atendimento com eles é 100% online e eles registram sua marca parcelando em até 10 vezes no boleto. Então, aqui no primeiro link da descrição, ou com o número que está aparecendo agora na tela, entre em contato com eles e proteja a sua marca. E por esse vídeo é isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo.